Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai ver o caso de Jessica Dishon, um caso que aconteceu no estado norte-americano do Kentucky e que foi resolvido apenas 13 anos mais tarde por conta dos esforços e da determinação de uma detetive de casos arquivados. Vamos aos fatos. Em 10 de setembro de 1999, uma sexta-feira, um despertador tocou às 6h45 da manhã, na casa dos Dishon, em Bullitt, Kentucky. Ali moravam os pais Mike e Edna Jett, e os filhos Christopher, Michael e Jessica. O alarme estava destinado a acordar Jessica, uma veterana da Bullitt Central High School, que costumava sair para a escola por volta das 7h15 da manhã, no seu carro Pontiac vermelho, que ela tinha comprado com dinheiro ganho em seu emprego na lanchonete Hardee's. Seus irmãos mais novos, Christopher e Michael, já tinham saído mais cedo para pegar um ônibus para a escola secundária de Bernheim. Mike e Jet, seus pais, também já tinham saído para trabalhar. Por volta das 13h30, a mãe de Jessica, Jet, voltou para a casa do trabalho e viu o carro de Jessica ainda na calçada, com sua mochila, roupas de trabalho e bolsa dentro. Um de seus sapatos estava no banco do motorista e seu telefone celular, com o número 9 digitado e exibido na tela, estava no banco do passageiro. Um mau sinal. Podia significar que ela estava tentando ligar para o número de emergência dos Estados Unidos, o 911, e algo, ou mais provavelmente alguém, a impediu disso. Fui o segundo a chegar em casa, descer do ônibus e encontrá-lo, disse Michael, o irmão mais velho depois de Jessica, sobre o carro. Eu pensei que talvez ela tivesse saído com uma amiga, mas depois que horas se passam, você começa a ficar muito nervoso e preocupado. Jet chamou então o marido, Mike Dishon, esse homem que você vê aí na tela, para voltar para casa, e o casal passou várias horas ligando para os amigos de Jessica, checando sua escola e visitando seu local de trabalho. A filha deles não estava em lugar algum. Naquela noite, Mike ligou para o escritório do xerife do condado de Bullitt, que despachou o xerife adjunto David Greenwell para a casa dos Dishon. O cenário não parecia nada bom, e Greenwell, que seria eleito xerife titular em 2010, ligou 2 vezes para o detetive Charles Mann em busca de ajuda, de acordo com um testemunho que depois ele deu no tribunal. Nas 2 vezes, o oficial recusou-se a ir. A adolescente era apenas uma fugitiva, ele dizia. Ela voltaria. Durante o fim de semana, Mike Dishon, o pai, pediu ajuda de seu irmão Stanley Dishon e, acompanhado de seus filhos Michael e Christopher, começaram a procurar por Jessica nas proximidades, tanto em sua propriedade, que ficava em uma zona rural, quanto nas propriedades vizinhas. Stanley, o irmão de Mike, chegou a passar mal, enquanto o grupo caminhava perto das curvas do rio Salt, um rio local que você vê aí na imagem. Ele vomitou e preferiu voltar para casa. Michael, o irmão mais velho depois de Jessica, conforme a gente já comentou, prosseguiu as buscas com os demais familiares e chegou a ouvir um grito de socorro que ele atribuiu a Jessica. Mike, o pai, então pegou seu rifle para continuar a procura, tentando encontrar Jessica também em propriedades vizinhas. Todos os vizinhos permitiram a entrada da família Dishon em suas propriedades, exceto Bucky Brooks, um notório rival da família Dishon, que inclusive tinha tido problemas com Mike quanto à demarcação de terras entre ambas as famílias. Bucky foi visto mais tarde queimando roupas em um latão, o que o tornou, ao menos aos olhos de Mike, o principal suspeito pelo desaparecimento de Jessica. Ainda no fim de semana, o carro de Jessica permaneceu na garagem, tornando-se uma atração para familiares, vizinhos e até mesmo um repórter de televisão que transmitia um segmento de dentro da propriedade dos Dishon.
Como o carro nunca foi lacrado ou isolado, as evidências foram contaminadas antes mesmo da investigação começar. A verdade é que as autoridades não levaram o desaparecimento tão a sério quanto deveriam até a manhã de segunda-feira, quando finalmente começaram as buscas oficiais. Somente 17 dias após o desaparecimento de Jessica, em 27 de setembro, seu corpo foi finalmente descoberto por um motorista de ônibus, a cerca de 30 metros da estrada Grinnell Ford, a 11 quilômetros de sua casa. Os relatórios da autópsia mostraram que ela provavelmente foi mantida viva por 1 ou 2 dias e torturada antes de ser assassinada, e que a causa-mortis havia sido estrangulamento. A polícia também determinou que seu corpo foi movido por cerca de 3 metros na beira da estrada, para um ponto onde era visível a partir da rodovia, isso pouco antes, possivelmente em até 18 horas antes da descoberta do cadáver. Alguém queria que Jessica fosse encontrada. Foi a primeira pista de que se tratava provavelmente de um assassinato pessoal. Com poucas evidências, a polícia começou a investigação, revistando a área imediata, incluindo a propriedade dos Dishon e as terras vizinhas de James Brooks, o pai de Bucky Brooks, o homem que você vê aí na tela. No dia em que Jessica desapareceu, Bucky disse que estava trabalhando na propriedade de seu pai, transportando água para a produção rural da família. Enquanto ele e o pai passavam pela casa de Dishon, ele chegou a dizer que viu Jessica no carro dela. Quando os investigadores o entrevistaram, no entanto, Bucky, que a polícia reconheceu imediatamente ter um QI baixo, revelou inconsistências na sua história, que a polícia não trouxe a público. O álibi pouco claro, aliado às alegações de que os irmãos Brooks assediavam membros da família Dishon, rapidamente colocou em cima de Brooks todo o foco das investigações. Em toda investigação realizada pela polícia, há um momento em que você para de procurar quem fez e começa a pesquisar a pessoa que decidiu fazer, disse John Spenauer, advogado de Bucky Brooks. E neste caso, os investigadores tomaram essa decisão muito cedo. Bucky estava no lugar errado, na hora errada, na manhã em que Jessica desapareceu, disse ele. Em 18 de janeiro de 2001, Bucky Brooks foi acusado de sequestro e assassinato. 2 anos depois, seu caso foi a julgamento. Muitas das evidências apresentadas contra ele eram circunstanciais e erros, como a decisão do xerife de manter todas as evidências em uma unidade de armazenamento que não tinha controle de temperatura, incluindo aí partes do corpo de Jessica que precisavam ser congeladas, ofuscaram qualquer prova credível, disse o advogado Spenauer. O destino do caso foi oficialmente selado em 29 de janeiro de 2003, quando o detetive Mann disse ao júri que Bucky falhou em um teste de detector de mentiras, também conhecido como teste do polígrafo, cujos resultados não são admissíveis nos tribunais do Kentucky. Não só os resultados do polígrafo não são admissíveis, como a simples menção ao teste também não é admitida durante o julgamento. O juiz, então, foi forçado a declarar o julgamento como nulo. As autoridades até poderiam ter tentado um novo julgamento, mas com evidências fracas, decidiram nunca voltar a fazê-lo. Durante a preparação para o julgamento, os advogados de Bucky investigaram outros possíveis suspeitos, incluindo 2 traficantes de drogas que viram Jessica no dia em que ela desapareceu. Mas apesar das pistas, a polícia nunca seguiu por esse caminho. O caso foi finalmente arquivado, até que em 2012, 13 anos depois, foi colocado sob a responsabilidade da detetive Lynn Hunt, que você vê aí na tela, especialista em casos antigos, arquivados, ou como dizem os norte-americanos, cold cases, casos em que não há mais pistas novas. Acho que ela é uma das melhores policiais com quem já trabalhei, disse o advogado Spenauer. Ela casa um ótimo intelecto com um bom conhecimento policial e um profundo conhecimento de todas as coisas forenses que podem ser feitas. O condado de Bullitt tem sorte de tê-la trabalhando aqui. Quando Hunt chegou, o departamento tinha 5 casos arquivados, e Hunt tinha decidido deixar o de Jessica por último. Seus planos mudaram, no entanto, em junho de 2013, quando um preso, que passou algum tempo com Stanley Dishon, o tio de Jessica, no condado de Oldham, aconselhou a polícia a procurá-lo pelo assassinato de sua sobrinha.
A dica foi um avanço que levou Hunt a encontrar não apenas evidências suficientes para acusar Stanley de assassinato, mas também para acusá-lo em 3 casos adicionais de abuso sexual. Por meio de entrevistas, Hunt descobriu onde Stanley estava morando desde a adolescência em 2002 e percebeu que ele pulava entre as casas dos irmãos, abusando de muito de seus sobrinhos. De acordo com uma linha de tempo estabelecida por Hunt, Stanley viveu na casa de Mike com Jessica entre 1989 e 1996. O preso que conversou com a polícia disse que Stanley supostamente abusava de Jessica durante esse período. Uma vítima em particular me levou provavelmente 3 meses para rastrear, e ela simplesmente entrou em colapso, disse Hunt. Ela era jovem na época em que o caso de 2002 terminou, e ela não queria nenhum problema com sua família, então apenas deixou isso para lá, reforçou a detetive. A vida de Hunt foi rapidamente consumida pelo caso Dishon, no qual ela foi forçada a equilibrar as emoções dos entrevistados enquanto tentava construir evidências contra Stanley. Desde então, ela desenvolveu um forte relacionamento com o irmão de Jessica, Michael, que até ajudou em uma busca na Greenwood Ford Road no verão de 2012. Foi nessa busca que, baseada nos relatos do detento, Hunt encontrou o galpão onde Stanley supostamente manteve, torturou e estuprou sua sobrinha Jessica. Dentro do galpão, ele encontrou lençóis de uma cama, que mais tarde descobriu-se corresponder ao lençol que Jessica usava e que se encontrava desaparecido desde o dia que ela sumira. Essa foi a grande prova física do caso. Mike Dishon, o pai, a princípio foi muito resistente em acreditar que seu irmão poderia matar sua própria sobrinha. Mas aos poucos, sua opinião mudou. Foi montada uma linha de tempo que demonstrou que, em 1999, Jessica tinha um namorado e estava relutante em contar-lhe um segredo. Na manhã em que saiu para o colégio, Jessica foi confrontada pelo tio Stanley, que não admitia o relacionamento da sobrinha. Ela exigiu ser deixada em paz, disse que não aceitaria mais os abusos do tio e ameaçou contar a verdade ao namorado e ao pai. Fora de si, Stanley a enforcou até que perdesse a consciência, a enrolou nos lençóis de sua cama e a sequestrou, matando-a alguns dias depois. Mike se lembraria mais tarde de que quando a busca da família chegou perto do local onde estava inicialmente o corpo de Jessica, Stanley passou mal, vomitou e abandonou as buscas. Michael, o irmão do meio da família, o mais velho depois de Jessica, não compareceu às audiências de Stanley nos 2 anos após sua prisão. Em vez disso, se deslocou ao tribunal apenas no dia da sua sentença, quando pôde ter certeza de que o caso de sua irmã estava finalmente encerrado. Mas nem todos na família Dishon acreditam que a justiça tenha sido servida, com alguns ainda se apegando à inocência de Stanley. Mas aos olhos de Michael, o caso terminou quando Stanley admitiu sua culpa em um tribunal aberto ao público. Ele fez um acordo com a promotoria e foi condenado a 20 anos de prisão. Era tudo o que havia para dizer. Vencemos no final, disse Michael, então não importa. Stanley cumprirá 20 anos pelo crime hediondo que cometeu, disse Mike, o pai, e estarei aqui fora, esperando por ele quando ele sair. Além de assassinar Jessica Dishon, Stanley Dishon, também na mesma investigação, foi acusado de abusar sexualmente de 5 de seus parentes entre 1973 e 2002. Foram eles: uma parente do sexo feminino, entre 73 e 76, e posteriormente, entre 82 e 87. Ela tinha entre 6 e 9 anos no primeiro período e 15 a 20 no segundo. Também um parente do sexo feminino em 1982, de 7 anos de idade. Uma terceira vítima seria uma vítima masculina, abusada entre 96 e 97. Ele tinha então entre 9 e 10 anos. Outra vítima seria do sexo feminino, abusada entre fevereiro de 99 a junho de 2002. Ela tinha, na época, entre 7 e 10 anos de idade. A última vítima seria uma também do sexo feminino, entre 2000 e 2002, quando tinha entre 6 e 8 anos.
O mais revoltante, porém, é que ainda em 2002, quando estava preso por outros abusos sexuais, Stanley já havia confessado o assassinato de Jessica a outro detento, que levou a informação à polícia. As autoridades, porém, estavam naquele momento focadas em Bucky Brooks e não levaram a pista adiante. Ou seja, a justiça poderia ter sido feita já em 2002, 11 anos antes da condenação do Stanley. E a Jessica, essa linda menina que você vê aí na foto, poderia ter tido justiça já muito antes. De qualquer maneira, Stanley está preso, cumprirá 20 anos, pode parecer uma pena pequena para quem abusou de tantas pessoas e matou a própria sobrinha, mas foi o acordo que ele fez com a promotoria. Bom pessoal, esse é o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, obrigado por quem acompanhou e até a próxima.